O Sargento Boening, na verdade, ele faleceu na Segunda Guerra Mundial, lutando com muito amor pelo Brasil. A gente tem até fotos dele, depois eu vou É. pedir para E ele tinha 25 anos quando ele foi convocado, e ele foi passivamente, ele nunca se revoltou contra isso, apesar de que ele deixou em Petrópolis uma família muito saudosa, uma família muito entristecida. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito querida. Na parte comercial dele, porque ele estava com 25 anos, ele trabalhava como confeiteiro na padaria do pai dele, que também era dele. E ele fazia, assim, coisas, segundo eu ouço, maravilhosas. Diz que tudo com muita perfeição. Eu, na verdade, nasci em 1950 e ele morreu em 45. Mas a minha avó, eu a conheci já doente, ela teve um derrame na hora que ela recebeu a carta comunicando o falecimento dele, porque já estavam retornando algumas pessoas quando houve justamente essa carta. O exército é que foi, e ela estava na padaria, trabalhando normalmente, colocando doces na vitrine, quando o exército chegou e eles entregaram a carta para ela. E ela ali, completamente despreparada, ninguém teve assim, uma preocupação, como vamos falar com ela? Não, foi dito assim. E ela ali mesmo, ela teve o derrame. Nossa. E nunca mais se recuperou. Ela faleceu, eu estava com 7 anos. Então, ela era até jovem na época em que faleceu. Jovem, que eu digo 50 e poucos anos que ela tinha. E perdeu o filho, assim, de uma forma muito difícil. Ela tinha mais 2 filhos, que no caso, uma delas era minha mãe. A minha mãe era filha. Na família falava-se muito o alemão, porque nós fomos criar. Eu mesma fui criada na igreja luterana, que era a igreja da família da minha mãe. Estudei num colégio também, que chamava-se Júlio Frederico Keller. E foi ali que eu estudei, e ali tinha-se como uma matéria didática o alemão. Então, eu tenho noções, assim como minha mãe falava normalmente. Tudo ela aprendeu primeiro o alemão, depois o português. Mas a gente evitava um pouco porque as pessoas olhavam meio assim por causa do alemão. E ela sofreu muito, a família em si sofreu, porque quebraram a casa do meu avô, porque ele era alemão. E era o povo que estava fazendo aquela Segunda Guerra, que foi um caos para o mundo. E depois ele veio a perder o filho. E eles perderam o filho, meu avô e minha avó perderam o filho. E aquilo, tanto para minha avó quanto para o meu avô, foi assim um caos na vida deles. Porque eles tinham planos. E tudo para eles derramou com aquela morte do meu tio, que no caso era muito jovem, muito atuante, ele gostava de tudo muito bem feito. Eu não o conheci pessoalmente, mas já ouvi falar muito dele, sempre. E todas as pessoas sempre elogiando e falando realmente. Ele gostava de animais, sabe? Ele era, assim, uma pessoa sublime. A gente pode mostrar a foto do sargento? Porque eu acho que quando a gente humaniza a história, ela deixa de ser aquele conceito, né? Porque quando se fala em guerra, aqui tem a foto dele. Achei interessante, inclusive, o recorte que vocês trouxeram hoje do Jornal de Petrópolis, escrito pelo Gabriel Kopke Frois. Eu tenho uma relação de amizade com a família Frois. Que legal. E fiz, inclusive, uma homenagem ao José Kopke Frois, que era irmão dele. E eram pessoas muito atuantes e que realmente prestavam homenagens a figuras de importância na cidade. E a gente vê que era realmente um jovem, né? Um rapaz muito 25 jovem. anos. Com toda uma vida pela frente. E, assim, eu fiquei muito surpresa quando Cláudia comentou comigo que era parente dele, porque a gente só ouve falar o nome da rua, a gente não se dá conta de toda a história que tem por trás. Poucas pessoas sabem da história dele.